E aí, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Polifonia. Esse assunto tem um texto referente a ele na apostila de vocês, na página 66, e tem um adendo sobre ele também na página 64, que se chama Vozes Presentes no Texto. Mas o que seria, o que vem a ser polifonia? Então, antes da gente prosseguir realmente no assunto, eu vou pedir para que vocês tentem responder uma questão sozinhos. Então, tem a tirinha aí do Calvin. Ele entra na sala, encontra o pai dele e diz assim: Rapaz, que dia! Eu fui à escola, brinquei lá fora e fiz meu dever de casa. Estou exausto. Você sabe que horas são? 7h35. É hora da cerveja! Volte aqui! Ignorei essa parte que eu tentei imitar a voz de um homem. Mas vem a pergunta aí em seguida. Segundo o autor da tirinha, Bill Watterson, o Calvin é um menino de 6 anos de idade. Você acha que as falas dele são semelhantes às falas de uma criança de 6 anos? Justifique sua resposta. Então, vou pedir agora para que vocês deem uma pausa no vídeo, tentem responder sozinhos, e aí vocês voltam para assistir o vídeo e verificar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Na tirinha, o Calvin, ele molda o discurso dele, ele fala como se fosse um adulto, né? A fala dele é muito parecida com a de um adulto. Por quê? Porque ele fala que chegou em casa exausto, após um dia de trabalho. E isso fica muito claro porque ele usa o substantivo rapaz no lugar de pai. Ele não chama o pai dele de pai, mas chama o pai dele de rapaz, sendo que o pai dele é o mais velho da cena. Então isso é meio contraditório. Isso também fica claro que a fala dele não é adequada a uma criança de 6 anos, porque ele tem um desejo de relaxar após um dia exaustivo de trabalho tomando cerveja. Desde quando criança tem essa vontade de tomar cerveja e associa que cerveja é algo relaxante? E isso é mais algo de um adulto. Olha que interessante. Agora a gente vai tentar entender o significado da palavra polifonia. O prefixo poli, ele exprime a noção de uma grande quantidade, muitos. E o radical mais sufixo fonia, ele significa vozes. Então, a junção desses três significa muitas vozes. Polifonia, muitas vozes. A polifonia é a presença de diversas vozes que se encontram no mesmo texto para a produção de sentido. O que quer dizer com isso? A gente diz que o discurso ele nunca é neutro. Qualquer coisa que a gente fale, qualquer coisa que a gente escreva, ele sempre vai estar permeado de outras vozes, de outras falas, de pessoas que a gente convive, de coisas que a gente ouviu. Ou seja, ele é como se fosse um espelho que reflete para quem fala ou para quem escreve, locutor ou enunciador, como a gente chama, quem escreve ou quem fala. E ele também reflete para o pensamento dessa pessoa, desse locutor, que fala ou que escreve. Ou seja, dentro do discurso que esse locutor, esse enunciador vai fazer, sempre vai aparecer dentro dele as vozes por exemplo, da igreja que ele frequenta, as crenças que ele tem, as vozes de políticos ou de pessoas que ele acredita que são boas na política. Vai sempre aparecer as vozes interiores dele, mostrando os gostos dele. Vai sempre, enfim, aparecer a visão de mundo dele. Como assim, Pro? É como se eu falasse para vocês que a gente nunca faz um discurso original. Olha que interessante. A gente sempre reproduz falas que a gente ouve por aí. É como se a gente pegasse, por exemplo, a voz um pouco, as falas da nossa mãe e do nosso pai. A gente pega
as falas dos nossos amigos, e aí vai construindo um texto em cima disso. Óbvio, a gente dá a nossa característica ao texto, a gente não pega só e reproduz com as mesmas palavras o que as outras pessoas dizem, mas a gente, muitas vezes, reproduz esses discursos que a gente ouve na nossa vida sem saber. Temos aí como exemplo a frase "mulher só serve para pilotar fogão". Essa frase é um discurso clichê que a gente ouve na nossa sociedade, um discurso machista. Quando a gente fala isso, a gente mostra que a gente está reproduzindo um discurso que a gente ouviu, que é um discurso clichê que muita gente fala, e a gente também mostra que a gente acredita nisso, porque a fala, como eu disse antes, ela nunca é neutra. Ela sempre mostra as nossas crenças, as nossas concepções de política, as nossas concepções sociais, os nossos gostos. Então, a partir do momento que eu falo isso, quer dizer que eu acredito nisso. Cuidado! O discurso ele também reflete as vozes dos personagens que são citados dentro dele. Como a gente adora falar de pessoas, sobre pessoas, e muitas vezes a gente fala mal das pessoas, além de muitas vezes a gente só reproduzir o que ela está falando, a gente reproduz também a voz da personagem que está sendo citada no discurso. Ou seja, a gente também está reproduzindo aqui a ideologia desse personagem que está sendo citado, as convicções de mundo dele, as convicções políticas, econômicas que ele tem. Por exemplo, na frase, "meu namorado me diz que mulher só serve para pilotar fogão", eu estou dizendo que a voz por trás desse discurso do meu namorado é machista, que ele está falando que mulher só serve para ser dona de casa. Aí eu trouxe só um adendo, uma curiosidade para vocês, entre a diferença de feminismo e missandria. Feminismo é toda mulher que quer se libertar do machismo na sociedade. Missandria é mulher que não gosta de homem, que repudia homem, não pode ver homem na frente dela. Só para um detalhe, para você saber. A gente viu anteriormente que o discurso, a fala ou a escrita, ela é como se fosse um espelho. Ela reflete ou reproduz vozes. A gente viu que ela reproduz vozes do locutor, de quem escreve ou quem fala, dos personagens que fazem parte do nosso discurso, e ela também reflete para vozes sociais. Ou seja, toda vez que a gente fala ou escreve alguma coisa, a gente está reproduzindo vozes de grupos sociais que a gente convive, por exemplo, os amigos, ou de instituições e lugares que a gente frequenta, como, por exemplo, a escola ou a igreja. Muitas vezes a gente acaba reproduzindo falas de professores, ou de diretores, ou de pastores, padres, enfim, de pessoas que a gente acredita que fazem parte da nossa formação, que são significativas para a nossa vida. Então, por exemplo, novamente aquela frase, "mulher só serve para pilotar fogão". Toda vez que a gente fala isso, a gente mostra para o nosso ouvinte, para o nosso receptor, que a gente provavelmente acredita nisso, porque a gente reproduz uma fala normalmente de pessoas que a gente acredita que são boas para a nossa formação. Então, quando a gente fala que mulher só serve para pilotar fogão, a gente concorda com a ideia machista que mulher só serve para ser doméstica. E essa ideia machista, essa reprodução dessa ideia, só faz mostrar para o nosso receptor que a gente também é machista. Como é? É isso mesmo, gente. Então, cuidado com as coisas que vocês escrevem e falam. Porque muitas vezes a gente só fica na reprodução de palavras, de frases. É óbvio que a gente não reproduz o discurso exatamente do jeito que a gente ouviu. A gente vai reproduzir com palavras diferentes. Mas a ideia por trás do discurso é sempre a mesma. Sabe aquela frase famosinha? Toda brincadeira tem um pingo de verdade? Eu mudaria essa frase e falaria que toda brincadeira tem muito de verdade. Porque a gente acabou de ver que a reprodução de falas também mostra a nossa ideologia. Então, só para a gente finalizar esse conceito de polifonia, a gente tem que lembrar que ao escrevermos um texto
ou ao fazermos um discurso, sempre vai aparecer dentro do discurso vários outros discursos, ou seja, várias outras vozes dentro do nosso discurso que vão complementá-lo, semanticamente ou morfologicamente. É como se fosse um tecido, vamos dizer, que a gente, vamos dizer assim, quando a gente constrói o tecido, a gente tem várias caixinhas com várias linhas diferentes. Aí eu vou pegar uma linha da voz da minha mãe, uma linha da voz da minha professora, uma linha da voz dos meus amigos e vou costurando o meu texto. Vou formando um texto com várias vozes diferentes. É óbvio que a gente viu no primeiro slide que a gente também coloca a nossa voz ali. E a gente tem que colocar a nossa voz para mostrar a nossa criticidade. Para a gente não ser só um mero reprodutor de discursos, mas para a gente formar a nossa opinião dentro de outros discursos. Então, mostrar a opinião de vocês dentro da fala ou da escrita é sempre muito importante, porque mostra que você não é só um mero reprodutor de falas, de vozes, mas você é um criador de vozes e falas também. Na apostila de vocês dá um exemplo muito bonito sobre isso, que eu adorei. Ele fala que a polifonia é como se fosse uma orquestra. E dentro dessa orquestra tem vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. Esses instrumentos são as vozes que a gente reproduz ou que a gente ouve e coloca no nosso discurso. E ele fala que a gente tem que ser como um maestro. A gente não pode só reproduzir as falas, mas a gente tem que aprender a reger o que a gente quer que entre no discurso ou não. A gente tem que aprender a selecionar. Só para lembrar que o discurso, apesar da gente moldar do jeito que a gente quer, ele nunca vai ser original. Ele sempre vai, de alguma forma ou outra, reproduzir alguma coisa que a gente já ouviu na vida. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me perguntem na sala de aula. Muito obrigada, gente. Beijinho, tchau!